Mocidade, tudo bem? Vamos começar esse culto orando a Deus, agradecendo pela recuperação da mãe do Elias, agradecendo também pela recuperação dos pais do Michel e dele mesmo, que Deus possa nos conduzir e nos confortar. Vamos também orar pelas pessoas que perderam seus familiares nesse período de coronavírus. Vamos orar para que Deus console seus corações e que eles confiem no Senhor. Também vamos dedicar um tempo de oração para as programações da Mocidade, para que Deus continue a nos conduzir. Vamos orar? Paizinho de amor, eu te agradeço pela tua graça, pelo teu cuidado. Te agradeço porque tu tens sido Deus extremamente bondoso conosco, ó Deus. Te agradeço pela recuperação da mãe do Elias. Te agradeço, ó Pai, pela recuperação da mãe da Claíssa, Pai. Te agradeço pela recuperação dos pais do Michel, ó Deus, e dele mesmo, Pai. Te agradeço também pela nossa igreja, Pai. Peço, ó Deus, fidelidade dos irmãos, ó Pai. Peço a Deus que nós, como Mocidade, ó Pai, possamos cada dia mais se parecer mais contigo, ó Pai. Conduza as nossas programações, conduza tudo que nós temos feito para glorificar o teu santo nome. Peço a Deus que console os corações dos bragantinos que têm perdido seus familiares nesse período de coronavírus, ó Pai. Console os corações de todas as pessoas que perderam familiares, ó Deus. E principalmente, ó Pai, que tudo que aconteça nos aproxime de Ti, ó Pai. É isso que eu te oro e te agradeço por tudo que Tu tens feito. Amém. Amém. Nós teremos hoje a continuação do nosso estudo da Epístola de 1 João e nós teremos hoje o estudo do capítulo 1. Outra coisa também que eu quero avisar para vocês é que nós teremos nossas programações durante a semana. Quarta-feira nós temos a nossa devocional liberada às 4 horas lá no grupo e também em outras plataformas como o Spotify. E na sexta-feira nós teremos a nossa live com o seminarista que está no último ano, já pronto para sair do seminário, que se chama Vinícius Mendes. Ele já esteve conosco em algumas programações e nós vamos falar sobre testemunho no lar, quando seus pais são cristãos e quando não são. Nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre isso. Mande sua pergunta para mim no individual, tá bom? E também no sábado nós teremos o nosso culto, como nós temos feito todos os sábados, às 7 horas ou 7h30. Esperando que tudo aconteça de acordo com o programado 7 horas. E que Deus nos conduza e nos abençoe nesse período. Amém. Boa noite. Abram suas Bíblias lá em 1 João. No último sábado nós tivemos uma introdução dessa carta e também de muitas coisas interessantes sobre como os livros da Bíblia são divididos. O Pedro mandou muito bem nisso. E a gente já sabe que 1 João é uma carta e que quando João enviou essa carta a essa igreja, a igreja não estava sendo perseguida, mas havia uma sedução muito pior por trás, porque existiam pessoas de dentro da igreja que queriam destruir a fé cristã ou queriam formá-la em algo diferente do que de fato o evangelho é. E Jesus já tinha avisado isso. Em Mateus 24:11, Jesus fala: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O mal que João procurava combater não procedia de estranhos que queriam destruir a fé cristã, mas procedia de próprios cristãos que queriam aperfeiçoar e que esperavam que o cristianismo se tornasse só mais algo intelectual e respeitável. Provinha de homens que sabiam e que conheciam essas tendências e correntes de pensamento da época e queriam que o cristianismo se tornasse apenas uma filosofia. E, segundo o ponto de vista deles, era o que mais João combate, é que eles achavam que Deus nunca tinha assumido a forma humana. E existiam dois pontos principais em que João tenta combater, que era o docentrismo. O que significa essa palavra? Significa parecer. E os docentistas pensavam que Jesus só pareceu ter um corpo, mas ele realmente não tinha. Era como se ele fosse um fantasma, que tinha uma substância, alguma coisa do tipo, algo bem viajado. E o segundo é de Cerinto, que ele dizia que Jesus era uma coisa e Cristo divino era outra. Ele dizia que Jesus era um homem normal e que o Cristo divino se apossou dele no batismo e se afastou dele no período quando ele foi crucificado, porque eles não acreditavam que o Cristo divino poderia padecer, poderia sofrer. E por que isso é perigoso? Porque o plano redentivo, o plano de salvação, ele é concreto e perfeito. E de fato, muitas partes da Bíblia diz que de fato Deus era 100% homem e 100% Deus. Que Cristo era isso. E nós vamos estudar melhor isso durante o estudo da carta. Vamos nos recordar agora do que o Pedro nos lembrou, que a carta é dividida em 5 partes. A introdução, andem na luz, creem em Jesus, amem a Deus e a conclusão. Novamente, a introdução, andem na luz, creem em Jesus, amem a Deus e a conclusão.
O porquê que eu tenho repetido isso? Para que a gente tenha um esboço da carta, para que a gente sempre saiba do que ela está falando. Então hoje nós vamos falar sobre o Andem na Luz. Vamos ler o capítulo 1. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, que os nossos olhos, os que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos da luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então tá, vamos começar. Então, a gente sabe que o apóstolo deixa bem claro que ele está falando algo muito importante, porque ele é muito específico, muito firme nas suas palavras. Ele fala o que era desde o princípio, o que vimos, o que nós ouvimos, o que contemplamos. Então, nós sabemos que ele está falando sobre algo extremamente importante. E, principalmente, ele quer que nós entendamos que o que ele fala é com firmeza e certeza. Ele, de fato, crê no que ele escreve, no que vive. Nós devemos ter a mesma crença no Evangelho. Um autor chamado Calvino, ele fala que crer não é uma opinião superficial, eu assentir apenas com o que é dito, ou seja, a pessoa diz que algo é azul, aí eu vou dizer, não, é azul mesmo, sem confirmar isso. Crer é uma convicção firme e destituída de dúvida, de modo que ousamos dizer que aquilo é certo e possamos mostrar provas de que aquilo é real. Então que nós possamos crer em Deus dessa forma. Não crer em Deus porque o pastor diz isso, mas buscar na sua palavra, mas perceber em tudo que ele é, em tudo que ele faz, até mesmo na sua criação, traços da sua existência, traços do que Cristo é, de tudo que ele foi, e que ele ainda permanece vivo. E isso é extraordinário. Então ele fala, o que vimos, o que ouvimos, o que contemplamos, servem para corroborar com a nossa fé. E a gente tem mais certeza em que Cristo é real, porque para termos fé precisamos ter razão nisso, ter lógica. E é exatamente isso que João traz. Ele prova que ele viu, ele prova que ele ouviu, e ele ainda diz que contemplou. Então quando a gente lê o versículo 1 e 2, ele fala que a vida se manifestou, né? Então, o Cristo foi manifesto de todas as maneiras. O que era desde o princípio, ele está acabando com aquela discussão. Cristo estava lá desde o princípio, ele era assim divino, ele era assim perfeito. E depois ele fala que ele foi manifesto em carne, ele diz que as minhas mãos apalparam, que os meus olhos viram, que meus ouvidos ouviram. Ele fala que de fato Deus era 100% homem e 100% Deus. Ele acaba com todas aquelas filosofias que queriam destruir a verdade do Evangelho. Ele diz que ele é testemunha disso tudo. E quando ele fala o que contemplamos, ele quer dizer que ele não só viu Deus, Jesus de longe andando e sabia que ele tinha carne mesmo, que ele era 100% homem, que ele era 100% Deus. Ele tinha essa certeza porque ele contemplou. E quando ele diz que ele contemplou, ele diz que ele aprendeu com o Senhor, ele foi ensinado pelo Senhor. E tudo que o Senhor ensinava, ele o fazia conhecido pela sua prática. Ele era completamente Deus porque tudo que ele fazia era completamente divino. Seus ensinamentos, ele ensinava sobre o perdão e perdoava. Ele dizia para nós amarmos uns aos outros e ele amava. E quando ele diz sobre contemplar, ele quer falar sobre isso. Suas provas não estavam só naquilo que os seus olhos viram fisicamente, mas nos ensinamentos que vieram de Deus e que eles puderam ver em Cristo, né? E depois ele fala no versículo 2, a vida se manifestou. Cristo é a própria vida e se manifestou, e por meio dessa vida obtivemos vida. Parece meio redundante, mas a própria vida que é Cristo Jesus se manifesta em vida, e é a partir dessa manifestação que nós temos vida. Isso é extraordinário. Que estava com o Pai. E novamente ele repete sobre a divindade de Deus, sobre estar com o Pai na eternidade. Pois ele era e sempre será Deus. E no tempo oportuno ele completou a sua obra. No tempo oportuno, Cristo veio, morreu pelos nossos pecados e nos salvou. E ele cita Noé, Abraão,
ele quer dizer que Cristo não é uma novidade, não é uma notícia que apareceu do nada. Porque naquele contexto que foi escrito a carta, talvez a ideia de Cristo ser uma novidade poderia diminuir a dignidade do Evangelho. E o Evangelho é digno de toda aceitação, pois ele é uma promessa lá do Antigo Testamento, lá dos pais da fé. E isso é extraordinário quando João especifica isso, de que Cristo salvou os que eram antes dele também, porque a obra dele já estava sendo realizada lá, mas foi completa a partir da sua ressurreição. Então, o objetivo do apóstolo era remover a ideia de que Cristo era uma novidade, para que a dignidade dele não se diminuísse em nada, porque o Evangelho era digno de toda aceitação. Vamos ler o versículo 3. Diz assim, versículo 3: Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Eu li o versículo 3 e o versículo 4. Ele repete novamente a palavra, o que vimos e ouvimos, para que não sobre nenhuma dúvida de que Deus era que era assim 100% homem e 100% Deus. E é extraordinário pensar porque isso se encaixa no plano redentivo, que nós vamos falar lá pra frente. E é muito engraçado quando ele fala sobre isso, porque ele está dizendo que isso é uma mensagem muito importante. E olha como ele termina o versículo 3. Para que também tenham comunhão conosco, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A importância de João não é só em provar em quem Cristo era, mas que isso pudesse nos guiar até Deus, nos guiar para essa comunhão com Jesus e Deus, com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. João nos ama tanto as pessoas que ele vai entregar essa carta, que ele quer que isso os guie até Deus. E aí a gente para pensar e refletir numa coisa. João demonstra esse amor através dessa carta, falando de quem Deus é, sabe? E nós, as pessoas que nós dizemos que amamos, que estão ao nosso redor, nós falamos de Cristo para elas, porque isso sim é uma prova de amor. Porque se nós reconhecemos a dádiva enorme, a boa notícia que nos foi dada de que agora nós somos salvos, por que não falamos isso para as pessoas que estão ao nosso redor? Por que temos deixado que elas caminhem direto para o inferno? Por que não temos dito da boa notícia, como João faz? Porque a alegria dele está em que a gente compartilhe essa comunhão com Jesus Cristo. Ou é muita crueldade da nossa parte não falar sobre essa boa notícia, sobre essa salvação, ou de fato não entendemos essa graça enorme que está sobre nós. Então que a gente possa refletir nisso, que se a gente não tem falado para as pessoas que nós dizemos que amamos, para as pessoas que passam ao nosso redor sobre Cristo, ou somos muito cruéis, ou não conhecemos de fato essa graça. Porque se nós sabemos a cura de alguma doença, nós vamos espalhá-la, sabe? Nós queremos que as outras pessoas saibam. Mas se nós não temos feito isso com o cristianismo, é porque talvez não reconhecemos o quão grande essa boa notícia é. E ele continua no versículo 4, né? E aqui ele completa a importância da sua mensagem. Ele diz: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João nos lembra que todas as nossas afeições devem estar em Cristo, porque Ele é constante, porque Ele nos satisfaz. E ele diz que nós precisamos saber que nós devemos nos satisfazer na comunhão com Ele. A nossa alegria deve ser completa somente nele, somente na sua graça. E tem uma frase de um escritor que é o John Piper, que ele diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. E a nossa alegria é mais completa, é mais constante, não depende das circunstâncias, quando estamos descansados no Senhor, quando nos satisfazemos nele. Também a gente pode ler em Filipenses 3:8 e em Salmos coisas muito interessantes. Salmos 16, do 5 e o 6. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garante o meu futuro. As divisas cairão para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. A herança do salmista era o próprio Deus. A alegria dele estava completa em Deus. Ele era a herança. Então ele diz que as circunstâncias podem cair em qualquer lugar para ele, porque será de bom agrado, porque ele tem a Deus, ele tem uma bela herança. Paulo diz lá em Filipenses 3:8, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E que a nossa alegria seja completa somente no Senhor, que as nossas afeições estejam nele, como João fala. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria esteja completa em Jesus e que ele seja a nossa herança, né? E
Que nós possamos pensar agora o que tem sido a nossa herança, onde está a nossa satisfação. E agora vamos ler o versículo do 5 ao 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se desejamos usufruir de Cristo e as suas bênçãos, ele requer que nos conformemos a Deus e a sua justiça. Então ele diz sobre o caráter de Deus, que Deus é justo e que nele não há treva alguma. Então não tem como nós, vivendo em trevas, vivendo em pecado, permanecer em Deus, porque ele é luz. E não há nada em Deus que não seja puro e sem mistura. E ele faz todas essas coisas manifestas pelo seu esplendor, pela sua justiça. E a boa notícia é que em Tito 2 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A boa notícia é que, sim, de fato, nós somos pecadores e somos escravos das trevas e que Deus é luz. Mas por meio da salvação em Cristo Jesus, ele nos ensina, ele nos capacita a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Ou seja, nós não somos mais escravos do pecado. Deus odeia o pecado, pois é contra a sua essência, por isso que o pecado é uma ofensa a Deus. Deus pede de nós santidade, mas sabemos que mesmo sendo alcançados por Deus, ainda sofremos com essa luta constante contra o pecado. E aí no versículo 6 ele vai dizer: se afirmamos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós precisamos reconhecer a nossa miséria do nosso coração. Precisamos reconhecer que por nós mesmos nós não podemos nos achegar a Cristo, porque somos pecadores. E a única coisa que sabemos fazer é pecar. João nos lembra dessa maravilhosa salvação em Deus, que não é por nós, não é feita por nós, mas foi dada a partir de Jesus Cristo. Cristo serve ao propósito de dissipar as trevas e acender em nós a luz de Deus. Esse é o objetivo de Cristo. E aí no versículo 7, ele continua falando que Deus ele é fiel e justo para... Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a nossa salvação está em Cristo Jesus. E que mesmo escravos das trevas, mesmo ainda pecadores, nós temos a purificação, a nossa purificação por meio de Cristo Jesus. E depois, continuando isso tudo, a gente percebe que, de fato, nós devemos gastar a nossa vida, cada parte dela, temor e a serviço de Deus. Mas que ainda assim, em muitas coisas, nós iremos ofender a Deus com os nossos pecados. Mas a diferença de quem está na luz e quem está nas trevas é que quem está nas trevas não sente o peso do pecado. Quem está nas trevas não sente o peso do pecado, não sente ele como ofensa a Deus. Quem está na luz reconhece que geme pelo pecado, sofre pelo pecado. Não se sente feliz ao pecar, mas sente aquele peso no coração de estar ofendendo ao próprio Deus, de saber que aquilo pregou Cristo no madeiro. Lutamos contra pecados perdoados. Nossos pecados de modo nenhum nos impedem de receber o favor de Deus, porque lutamos contra pecados perdoados. E Deus é que nos dá ele nos ensina a renunciar a toda a impiedade, todas essas coisas. Vamos ler o versículo 8 e 9 até o 10. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então ele termina falando que há uma reconciliação com Deus pronta e preparada para nós em Cristo Jesus, que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então que nós possamos fazer o devido progresso na palavra de Deus, reconhecendo que somos miseráveis e pecadores e que precisamos grandiosamente de Deus e da sua justiça, que é manifesta em Cristo Jesus. Vamos orar agora. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Paizinho de amor, eu te agradeço por tudo que tu tens feito, pela tua graça e pelo teu cuidado. Por favor, Senhor, nos conduza, Pai, e constrange os nossos corações. Nos lembre da salvação em Cristo Jesus. É isso que eu te oro e te agradeço. Amém. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero até o nosso próximo culto e a continuação desse estudo no capítulo 2. Ele me amou primeiro.
Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou.